E vamos lembrar que a maior parte da tributação está sobre o consumo. Então, mesmo se você não paga imposto de renda, você é muito mais tributado proporcionalmente que o rico. E a briga dos ricos no Brasil, da burguesia brasileira, é justamente para que o Brasil continue sendo este paraíso fiscal. Porque é isso que o Brasil é para quem é rico, gente. Paraíso fiscal. Uma outra coisa que também é uma distorção gravíssima é o imposto de renda dos ricos no Brasil. Gente, rico no Brasil não paga imposto de renda. É bizarro, gente. Vejam essa manchete, tá? De um artigo que saiu no Valor. Grupo com renda anual de 750 milhões a 1 bilhão. Isso mesmo, não estamos falando, tá? Do playboy ali, pequeno burguês. Não, nós estamos falando de burguês. Nós estamos falando de gente rica. Que se você tem renda de no mínimo 750 milhões, você é rico pra caramba, você é burguês pra caralho. Essa turma paga 1,49 em média de imposto de renda. Aí você vai dizer, Humberto, mas a alíquota sobre as empresas é de 34%. Não é efetiva. A efetiva, em média, é 25%. 25%. Então, mesmo que você fale em bitributação, se você paga 25% de alíquota efetiva, mais 1%, você ainda tem uma alíquota total inferior ao que paga um professor, que ganha 7 ou 10 mil por mês, que paga 27%. O Brasil é um paraíso fiscal para os muito ricos. Dê uma ligada nessa outra tabela aqui que saiu no mesmo artigo. Aquilo ali, gente, tá? É milhões. Ali, acima de 1.000, é acima de 1 bilhão. Acima de 1 bilhão. E ali tá a alíquota média anual paga por essa gente. É ridículo, gente. É absolutamente ridículo o que paga de imposto os ricos no Brasil. Um professor ferrado que não consegue ganhar 10 mil por mês paga proporcionalmente muito mais. No Brasil é assim, tá? Quanto mais pobre você é, mais tributo você paga. Isso que eu nem tô falando, tá, gente? Eu nem tô falando da tributação sobre o consumo, porque a gente tem que entender o seguinte, o consumo do super rico, ele sequer é significativo no conjunto da renda do rico. Entende? O que o rico gasta para morar, para comer, para os seus filhos estudar, para o seu lazer, para o seu vestuário, é insignificante no total de despesas do rico. No pobre, consome 100% da renda. E vamos lembrar que a maior parte da tributação está sobre o consumo. Então, mesmo se você não paga imposto de renda, você é muito mais tributado proporcionalmente que o rico. E a briga dos ricos no Brasil, da burguesia brasileira, é justamente para que o Brasil continue sendo este paraíso fiscal. Porque é isso que o Brasil é para quem é rico, gente. Paraíso fiscal. Eles falam que vão tirar o dinheiro do Brasil por causa do PT, por causa da economia. Mentira! É muito difícil achar um lugar onde eles consigam pagar tão pouco imposto. Para os ricos, o Brasil tem alíquota de imposto de nível de paraíso fiscal. É isso que tem que ser dito. E eles têm muito poder político, muito lobby, para não alterar essa distorção brutal que nós temos no Brasil. O grande medo dos bilionários brasileiros é pagar imposto. É deixar de ser sustentado pela força de trabalho dos mais pobres. Nem só uma ligada nesse pequeno trecho aqui dessa matéria. Contribuintes que têm rendimento médio entre 750 milhões e 1 bilhão ao ano pagam apenas 1,49 de imposto de renda, em média, segundo dados da Receita Federal obtidos pelo valor por meio da Lei de Acesso à Informação. O fisco mapeou a posição de renda de cada um dos mais de 141 mil contribuintes que serão afetados pela proposta do governo, que visa taxar a alta renda para compensar a isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até 5 mil ao mês. O plano é instituir um IR mínimo para quem ganha acima de 600 mil anos. Nós já repercutimos aqui bastante. Eu disse que é uma boa proposta. A gente repercutiu, inclusive, aquele áudio do Ciro Nogueira lá, com aquela bancada ali de Faria Limers e socialites, né? Todas elas, segundo o próprio áudio,
acima dos 50 mil mensais e que, portanto, seriam taxados. Essa gente que ganha todos acima dos 50 mil mensais não querem ter que pagar um pouquinho a mais. E eu digo um pouquinho mesmo. Né? Porque o que se quer é que essa gente pague pelo menos 2,5%, e não 1,5% como estão pagando. Essa gente não quer pagar para custear uma isenção de quem é pobre. Gente, quem ganha até 5 mil no Brasil é muito pobre. Muito pobre. Ainda mais quando a gente olha o tamanho da desigualdade do Brasil. Seguindo ali o último parágrafo, segundo os dados da Receita Federal, com base em dados de 2022, 3 contribuintes declararam renda de 1 bilhão ou mais naquele ano. Esse grupo pagou, em média, ridículos 5,54% de imposto de renda. Já os 7 contribuintes da faixa de renda de 500 milhões a 750 milhões recolheram 2,77%, também muito pouco. Os contribuintes afetados pela taxação mínima foram divididos em 25 faixas, somando todas as faixas, a projeção de arrecadação de 25,2 bilhões em 2026, mesmo valor da renúncia fiscal estimada com a isenção para a classe média. Sim, a proposta é isentar quem ganha até 5K, mas também fazer pagar menos quem ganha até 7K. Eu acho que é uma medida tímida, porém boa, que introduz um pouquinho de justiça tributária nesse paraíso fiscal para os ricos que é o Brasil. Então a gente também tem que denunciar isso. Por isso que eles não conseguem, eles estão aos prantos no Congresso Nacional, porque mesmo com todo o lobby e toda a pressão da Faria Lima e da burguesia, é muito difícil não aprovar essa isenção até 5 mil, porque 75% da população brasileira é a favor. É muito difícil mobilizar o instrumental dos aparatos de dominação ideológica para desconvencer as pessoas de que é necessário esse mínimo de justiça tributária. Então a gente tem que sim apontar isso, e é isso que a gente está aqui fazendo mais uma vez. E uma outra coisa que também está deixando aos prantos a nossa burguesia é esse dado aqui. Brasil registra a maior redução da desigualdade social em anos, aponta o estudo da FGV. Vejam, essa redução, gente, ela é produto do aumento do nível de emprego. É muito importante para a burguesia aumentar o nível de desemprego no Brasil. Porque quanto maior o nível de emprego, maior o poder de barganha da classe trabalhadora. Isso faz com que comece a acontecer uma elevação dos salários. A gente já repercutiu aqui a dificuldade, por exemplo, do setor de supermercados em conseguir mão de obra. Por quê? Porque o salário é baixo. Simples assim. Eles que lutem e que aumentem os salários, para aí, quem sabe, conseguir o trabalhador. Eu disse, olha, o trabalhador que vai ser explorado no supermercado na 6x1 para ganhar uma miséria e ainda ser humilhado, ele prefere passar trabalho e ser explorado no Uber, entregando para o iFood, que mesmo que ele não esteja na CLT, ele vê a possibilidade de ganhar um pouquinho a mais. E no dia que ele tiver muito de saco cheio, ele não liga o aplicativo. Ou seja, ele tem uma menor exposição à humilhação. Então, os supermercados que lutem. Por isso que a gente vê, dia sim, dia também, os grandes economistas ouvidos pela mídia de massa reclamando do nível de emprego. O objetivo, abertamente, é aumentar o desemprego. O aumento do desemprego tem uma função disciplinadora da classe trabalhadora, tem uma função de reduzir o salário do trabalhador e, portanto, aumentar a margem de lucro do capitalista. Então, eles não têm vergonha nenhuma em produzir uma crise econômica, porque isso aumenta o desemprego, aumenta a margem de lucro, afeta os capitalistas emergentes, garante o poder maior dos principais capitalistas com a concentração da riqueza, já que eles sobrevivem à crise do capital melhor que os capitalistas emergentes. Então é um jogo de ganha-ganha. Os grandes capitalistas produzem as crises porque eles lucram com as crises, disciplinam a classe trabalhadora, eliminam eventuais novos concorrentes. E eles chamam isso de ciência, tá, gente? Eles chamam isso de ciência. Eles pregam o desemprego para a melhora dos seus negócios, visando atender os seus interesses. Essa é a funcionalidade do desemprego no capitalismo.